E eu queria aproveitar, Camilo, fazer uma pergunta para você, depois disso que eu e o Ângelo falamos, né? E o pessoal que está ouvindo a gente. Que tal a gente, você, né, como produtor, enfim, a gente, nós todos, fazermos um documentário falando só das polêmicas do cangaço? Porque as polêmicas são inúmeras. O que é que você vê assim, uma possibilidade da gente tentar fazer um vídeo, um documentário falando só de polêmica? Rapaz, Aderbal, sensacional. Porque é o que eu acompanho o seu canal, né, há bastante tempo, e eu vejo que a polêmica é muito viva, né, nos comentários, né? E assim, às vezes você conta uma história aqui, mais na frente a pessoa já conta de uma maneira diferente, e aquilo ali vai se transformando de um tamanho, e a história, a verdadeira história já não vale mais, né? É o famoso telefone sem fio. Então, uma história que já se passou há bastante tempo, se a gente for trazer para hoje, né, eu acho que daria um documentário espetacular. Só teríamos que realmente reunir para ver quais são as polêmicas, as maiores polêmicas dentro do cangaço, né? A nossa amiga Patrícia Veloso está assistindo aí, ó, Patrícia, vai vendo aí a história toda, viu? Temos muita coisa para fazer, certo? Um colega aqui perguntou onde foram enterradas as cabeças dos cangaceiros que estavam em Angico. E a outra é o tiro que matou Lampião. Pessoal, o tiro que matou Lampião, para mim, Aderbal Nogueira, foi o tiro do Panta. Ele estava mortalmente ferido? Estava. Ele ia morrer? Ia. Mas quem apagou o Lampião foi o Panta com aquele tiro na cabeça. Então, para mim, é isso. A outra pergunta, de onde foram enterradas as cabeças, eu volto àquela história que eu sempre falo. Pessoal, eu nunca fui atrás de saber onde cangaceiro nenhum foi enterrado. Nem Lampião, nem Curiço, nem ninguém. Isso não faz parte do meu objeto de pesquisa. O meu objeto de pesquisa é a história do cangaço lampiônico. A partir do momento que aquilo acabou, eu nunca fui atrás de saber esse tipo de assunto, porque, para mim, foge da história do cangaço. Para mim, isso está relacionado mais a curiosidades do cangaço. Um dia desse, uma pessoa me perguntou, você nunca foi visitar o túmulo da Sila? Eu disse, nunca fui nem vou, porque eu não visito nem túmulo de parentes meus, eu não gosto de ir para cemitério, porque eu não acho interessante ir, porque isso, para mim, não faz parte da história, nem meu amigo Candeeiro, nem ninguém. Né? Então, eu queria que o Ângelo, se você puder responder, Ângelo, aonde foram enterradas as cabeças, tá certo? E o que você acha aí do tiro que realmente matou o Lampião? A questão de onde foram enterradas as cabeças é difícil de responder. Por quê? Algumas foram parar no Museu Nina Rodrigues, lá na Bahia, né? Lá em Salvador, inclusive, ficaram expostas até a década de 60, até 1969, quando foram enterradas no cemitério da Quinta dos Lázaros. Outras nem chegaram até lá, né? Não chegaram até o museu para serem expostas. Então, fica essa lacuna de saber aonde é que elas foram enterradas. Depois, essas cabeças foram exumadas, né? A gente hoje realmente não sabe aonde está a de Lampião, principalmente, né? E sobre a questão do tiro, eu acredito que a pergunta foi por conta do livro do professor Frederico Pernambucano de Mello, lançado no ano passado, né? Um dos maiores pesquisadores da temática do cangaço, sem dúvida nenhuma, e ele levantou uma nova questão sobre a questão do tiro que matou Lampião. Até aqui, o que eu posso dizer é que eu prefiro ficar com a versão anterior, certo? A versão que a gente já sabia, de Panta de Godói, que é a versão mais antiga, né? E nessa do Frederico tem muitos pontos que precisa se esclarecer um pouco mais. Com certeza, se Deus assim permitir, a gente vai conversar pessoalmente para a gente tentar tirar essas dúvidas que ficou, né? Que a gente ainda tem por conta desse assunto que ele levantou. E esse assunto é só mais um desses que você acabou de falar aí, Ederson, as polêmicas do cangaço.
né? É um dos recentes, porque existem vários. A gente se reúne no nosso grupo aqui no JEC há 20 anos, uma vez a cada mês. Nesse período aí de quarentena, a gente, obviamente, não estamos nos reunindo, mas até fevereiro a gente se reunia uma vez a cada mês, e sempre tem esses assuntos polêmicos a ser discutidos. E enquanto tiver isso, enquanto tiver essas polêmicas, esses grupos vão existir, porque é para isso que eles existem, né? Porque eu não sou o dono da verdade, nem o Aderbal, nem o nosso saudoso amigo Paulo Gastão. Eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem aqui ao Paulo, certo? A nossa palavra, uma homenagem a ele, que foi um grande incentivador de toda a nossa geração, da minha, a do Aderbal, das pessoas que começaram a pesquisar nesta época. E eu lembrei do Paulo aqui nesse momento, até porque, apesar de ter sido o impulsionador de tudo isso, nós divergíamos em vários pontos, vários pontos, né? A gente tinha uma perspectiva diferente em determinados pontos da história. Quando a gente viajava, a gente conversava muito, aproveitava o percurso da viagem, que às vezes chegava 10, 12 horas dentro do carro, né? Para a gente debater esses assuntos. Às vezes chegava num acordo, às vezes nem chegava, né? E enquanto tiver isso, está bom demais. Eu quero quero para a gente tentar chegar mais perto da verdade possível. Se acabar, que sentido tem essas nossas reuniões? Vamos chegar lá para ficar balançando a cabeça um para o outro? Então, não existe. Tem que ter para a gente poder. Ó, eu concordo por causa disso, eu discordo por causa daquilo, bola para frente. Viu, Aderbal? Eu queria estar dentro desse carro aí com o Ângelo e o Gastão, viu, cara? Só escutando essa discussão aí. Só não saía murro. Quero uma Rapaz, aula. eu e o Ângelo, nós fomos privilegiados. Não só nós, como outros colegas que tiveram o privilégio de conviver com o Paulo. Paulo é uma pessoa, a gente não tem nem palavras para falar dele. Inclusive, eu acho que a nossa Gastãozinha, a Patrícia, talvez esteja nos assistindo. Por que os governantes não dão incentivo à preservação da história? Né? Porque, basicamente, eu posso estar enganado, mas 90% de onde a história do cangaço aconteceu está caindo, está se acabando. Se não fosse nós, pesquisadores, né? o Severo, o Jairo, a Nildomar, algumas pessoas que fazem eventos, a nossa amiga Vera Ferreira, se não fosse essas pessoas, tudo já tinha ido embora. Porque cada um cuida de um pouquinho, quando, na verdade, quem devia tomar conta disso eram as autoridades. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, agora vamos meter um sarrafo um pouquinho nas autoridades aí governamentais, se é quem devia fazer algo pela nossa história. Infelizmente, talvez isso não traga voto, isso não é feito. O que você diz aí em relação a isso? Aderbal, eu acho que falta realmente incentivo, né? A gente vê que o que a gente já faz, né? Com o cinema, né? Com o seu trabalho, né? De você entrar dentro de um carro, botar sua gasolina. Há quantos anos você faz isso? De botar uma câmera dentro do carro e sair sem ganhar nada, só pelo amor que você tem ao cangaço, né? Então, assim, falta política pública mesmo, né? De olhar para essa história como a gente debateu no começo dessa live, né? A gente saber o passado para viver o presente e saber fazer o futuro. É basicamente isso, né? Eu podia responder essa pergunta aí, Aderbal, bem rapidinho. Porque não dá dinheiro e nem voto. O resto fica por conclusão de quem está nos assistindo. É simplesmente isso aí. A gente sabe que é difícil essa questão da pessoa que se dedica à cultura em qualquer área. A área que vocês são mais
afins, que é de filmagem, de documentários, na área de escrever livro, que se você for levar a sério a questão, você sabe o que a gente sofre, o que a gente sofreu para chegar nesse material que a gente colheu, né? Como o Camilo bem falou há pouco tempo, quantas viagens nós fizemos para o sertão, eu pelo menos não sei nem contar, não dá nem para contar. Só a gente levar em conta que nós moramos longe, eu e você, né? De Fortaleza Piranha é 1.150 quilômetros, só para ir. Realmente é coisa cara, é coisa dispendiosa, né? Ó, tem outra pergunta aqui, Ângela, essa é polêmica demais, viu? Essa é com você e comigo aí. Mas só interrompendo aí, Adeval. Vai lá. E assim, né? A gente percebe que não é falta de enviar projeto para editais, né? Porque quantos editais o próprio Aderbal já enviou e não é aprovado, né? Quantos editais a gente envia e não é aprovado? E uma história tão importante, né? Enfim, vamos lá, Aderbal. Aderbal, antes de você fazer a pergunta aí polêmica, me permita fazer um adentro aí. Existe, infelizmente, diminuiu, mas ainda existe muito preconceito com a história do cangaço. Para quem estuda a história do cangaço. Eu sofri isso na pele, mas não foi pouco, não, foi muito, certo? Eu vou dar só um exemplo. Quando eu comecei a participar de encontros culturais aqui, afora o nosso aí, em academias, em grupos de estudos, em institutos, e quando me apresentava, ou me apresentavam como pesquisador do cangaço, algumas pessoas viravam a cara. Faziam, vixe, sabe que é tanta coisa para você estudar, você vai estudar logo cangaço. Aí aquilo, mas cangaço é a história da nossa região, é a história do Nordeste, é a história do Brasil. Por que não estudar? Porque tem violência? E a Segunda Guerra Mundial foi feita de flores, beijos e abraços, né? E outros temas canudos, uma história tão bonita também, repleta de violência. Você não conta a história do Brasil, quando eu digo do Brasil, porque nós estamos no Brasil, então nós estamos aqui pertinho, sem ter violência. Várias aí para se contar. E o cangaço é só parte do contexto. Depois isso foi amanando. Eu reconheço que depois até algumas pessoas que eu sentia preconceito passaram a vir me perguntar como é que era. Eu gosto muito dessa história. Às vezes gosta da história e tinha vergonha de dizer que gostava porque era uma história nossa. Está entendendo? Então a gente sofreu muito por conta disso. Hoje está bem melhor. Isso foi uma das coisas boas que a internet proporcionou. É verdade, André. Essa história do preconceito que você está falando, a amiga Ilana, descendente aí do casal Curisque Dadá, né? Assim como todos os outros, a Elisa do Candeeiro, a Vera Ferreira, o João, a Nelly, enfim, todos os descendentes de cangaceiro, esses sim, sofrem muito mais do que a gente. Eles sofrem muito, apesar deles não terem nada com o que aconteceu no passado. Da mesma forma, os descendentes dos volantes. A gente escuta barbaridades sobre isso na internet, das pessoas falando dos descendentes, que não tem nada a ver com aquela história. Mas, enfim, isso aí a gente vai discutir ainda mais para frente. Mas a pergunta que eu disse que é bem polêmica, é aquela. O colega perguntando aqui, João Bezerra era ou não amigo de Lampião? Gente, eu vou falar por mim e depois o Ângelo fala por ele, tá certo? Isso, para mim, eu não tenho como responder ainda. Eu ainda pesquiso sobre isso. Eu não posso falar nada ainda porque eu não sou leviano nas coisas que eu falo. Eu só falo as coisas quando eu tenho pelo menos uma coisa concreta para falar. Então, para mim, essa história ainda está em aberto. Segundo a história, não tinha nada com o Lampião, mas segundo alguns tinha. Então, para mim, isso ainda carece um pouco de pesquisa. E eu queria que o Ângelo também falasse um pouco sobre isso. A história do cangaço, como a gente já frisou aqui várias vezes, né? Não só eu, vocês dois também,
ela é repleta de polêmicas. Essa daí é só mais uma. Eu tenho algumas questões sobre a trajetória de João Bezerra, que eu acho que ele foi, em determinada época da nossa história, houve uma certa, não sei se a palavra certa seria perseguição, mas houve uma certa, macularam muito a imagem do tenente João Bezerra, certo? Sem provas, né? Isso é que é o grave da questão, né? Não, porque João Bezerra jogava baralho com Lampião e tal. Cadê a prova? Tem que procurar essas provas para a gente saber, se aproximar, né, da verdade. Eu, há pouco tempo, escrevi um artigo sobre a figura de João Bezerra e eu contesto todas essas acusações, né, no meu modo de ver do que eu estudei até aqui. Mas a história, ela está sempre em rotação. Então, está sempre aparecendo outras versões, outras histórias, mas até onde eu sei, até onde eu estudei, eu acho que ele foi muito massacrado por conta dessa questão de dizer que ele era amigo de Lampião, que ele tinha ligações por jogar baralho, e eu acho que não é bem por aí, não. A gente tem muita controvérsia nisso aí, e as provas que se levantaram sobre isso são muito frágeis. O colega aqui perguntando se Lampião esteve muitas vezes em Juazeiro e se ele era amigo de Padre Cícero. Na minha opinião, pessoal, Lampião só esteve com o Padre Cícero uma única vez, que foi aquela dos batalhões patrióticos. Né? E, para mim, depois de tudo que eu pesquisei, Lampião, o padre não teve nada com aquele assunto. E isso, inclusive, gerou uma certa polêmica essa semana aí no meu canal do YouTube, porque algumas pessoas acham que eu defendo o padre. Eu não tenho por que defender o padre, gente, de forma alguma. Para mim, ele foi um homem que tinha uma profissão de padre e nada mais. E ele foi muito inteligente. Ele fez coisas boas para o povo do sertão, fez. Ele foi, de certa forma, como alguns querem dizer, um coronel de batina? Foi. Uma coisa não impede a outra. Isso é bom que fique claro, é porque muita gente enxerga a história assim. E eu acho que a história não é para ser enxergada assim. É assim, o leque tem que ser aberto. Uma coisa independe da outra. E a figura do padre ela é tão viva que o Camilo é de prova, que ele pode falar sobre isso aqui, quando nós participamos da minissérie Sedição de Juazeiro. Gente, vocês precisavam ver. Qualquer hora eu vou postar essas imagens que eu ainda tenho gravadas comigo. O Ari Sherlock, que fez o Padre Cícero, ele literalmente encarnou o Padre Cícero. Era uma coisa que a gente que estava na produção, quando eu olhava para o Ari Sherlock, eu dizia, pô, esse cara é o Padre Cícero. Não pode. E teve um dia, pessoal, se eu não me engano, foi no dia de finados. Estava lotado ali, como sempre, a Juazeiro, uma multidão enorme, e o Ari Sherlock adentrou no meio da multidão como Padre Cícero. E nós gravamos isso tudo. Gente, vocês precisavam ver a quantidade de gente pedindo a bênção, chorando, pedindo milagre, achando que o Padre Cícero tinha baixado ali na praça. Eu não sei se o Camilo lembra disso, mas foi uma coisa que eu fiquei besta com aquilo ali. Lembra, Camilo? Eu nunca imaginei um negócio daquele, pessoal. Eu tenho tudo gravado. Eu nunca postei, porque vai ter imagens de terceiros, que são pessoas que eu não conheço, que estavam lá, que eu não sei até que ponto eu posso postar essas imagens. Mas se eu algum dia postar, vocês vão ver que coisa interessante. Aleijados, pessoas deficientes, sendo levados em cadeira de roda, cego, o Ari Sherlock passar a mão na cabeça da pessoa e prometer milagre. E quando ele entrou na missa, na igreja, a missa parou. Até o padre parou, tudo parou quando o Ari chegou. Ou seja, a força do Padre Cícero ainda é uma coisa muito grande, gente. Mas eu acho que, se o padre não lesse na cartilha de Lampião, coitado do padre. O que é que você diz aí, Ângelo e Camila, em relação ao padre? Esse relacionamento entre eles? Concordo, Derbal, essa cena que você descreve aí foi a gente gravando a minissérie Sedição de Juazeiro, que teve direção do grande Daniel Abreu.
em 2011, se eu não me engano. E eu lembro, Aderbal, que ele sentou assim numa cadeira fora da igreja e se formou uma fila quilométrica para pedir a benção o Ari Sherlock, o ator Ari Sherlock. O pessoal chegava, se ajoelhava, pedia a benção e saía. E o Ari Sherlock ali, né, pegando na mão, falando alguma coisa, o pessoal saía acreditando ali que era o Padre Cícero, era a fé deles, né? Enfim, eu tô com o Aderbal no sentido aí de rezar na cartilha. O que você diz aí, Ângelo? Eu penso o seguinte, eu não entendi bem esse seu rezar na cartilha, não, mas primeiro passo. Na minha opinião, até onde eu estudei, Lampião só foi lá no Juazeiro uma única vez, aquela mesma, em 1926, quando foi convidado a combater a coluna Prestes, que vinha adentrando ao sertão e estava prestes a entrar no Ceará. O que é que eu penso sobre a participação do padre nessa questão da patente? Ele foi envolvido neste caso, ele não sabia da presença de Lampião, ou melhor, o convite feito a Lampião para comparecer em Juazeiro para combater a coluna Prestes, que na verdade foi um convite do doutor Floro Bartolomeu, que ficou doente, que teve que ir para o Rio de Janeiro, uma história bem longa, né? Mas que o padre, na minha opinião, ele foi envolvido em toda essa história. Eu me lembro muito bem de um depoimento, de uma conversa que nós tivemos, não recordo se a Aderbal estava presente nesse dia, mas me recordo muito bem que meu amigo Carlos Eduardo estava, nós conversando com o doutor Napoleão Tavares Neves, lá de Barbalha. Ele nos contou de um determinado personagem que ele conheceu enquanto médico, o cara era paciente dele. Me falha aqui a memória o nome do cidadão, mas eu tenho isso anotado. E esse cidadão estava presente quando o padre Cícero recebeu a notícia de que Lampião estava no Juazeiro. E aquilo ficou na minha memória, ele dizendo, nas palavras veementes do doutor Napoleão, que quem o conhece sabe como é que ele fala, né? Então ele disse que o padre havia dito: já dizem de mim o que dizem, imagine agora com este homem aqui dentro o que é que não vão dizer da minha pessoa. Quer dizer, isso sendo uma história verídica, né, essa pessoa não podia saber que esse elemento, o Lampião, tinha sido convidado por ele para ir a Juazeiro. Eu acho que essa frase é bem emblemática para provar que ele foi envolvido pela figura do Floro Bartolomeu, que é outra história também intrigante e envolvente, esse relacionamento de Floro e o padre Cícero, né? Porque, né, a gente não pode se esquecer que, a essa época, o padre Cícero, em 1926, já era um homem idoso, certo? Então, o poder político estava todo na mão do Floro Bartolomeu. Ele estava, vamos dizer assim, ele estava submisso a algumas coisas que Floro queria fazer e fazia, né? Nessa mesma conversa, tem um episódio envolvendo o padre o Floro Bartolomeu e o Benjamin Abraão, o cara que filmou o Lampião, né? Porque Floro não queria sombra, ele queria ser o número 1 do padre Cícero. E o Benjamin, de certa forma, era uma sombra, né? Isso foi na mesma época, em 1926, na década de 20 do século passado. Então, testemunhas oculares contaram ao doutor Napoleão também um episódio que aconteceu entre os dois para mostrar o poder que Floro tinha naquela região, né? Que quando da inauguração da estátua do padre,
não aquela grande lá, que foi inaugurada na década de 60, né? A estátua na Praça Padre Alexandrino, lá no Juazeiro. E o Benjamin Abraão subiu ao palanque. Ele subiu como se a autoridade fosse. E Floro, né? Para quem não sabe, Floro era um pouco fanhoso, né? Ele falava assim, um pouco. Então ele teria dito para Benjamin, né? Isso testemunhas oculares narraram o produtor Napoleão e ele nos contou. Que o Floro teria densa daí, o que é que você está fazendo aí? E o Benjamin botou, né, o rabozinho entre as pernas e desceu com medo do poder de Floro. E era conhecido, né? A história da rodagem de Crato e Juazeiro está aí para contar toda essa história. Nosso amigo Ricardo Belielli, eu tive o prazer de conversar com ele aqui no Eu e o Cangaço, e a Ilana também faz uma pergunta que não tem a ver com a outra. O que eu achei do filme Por Isso que Dadá? Eu acho o seguinte, Nana, ainda é até chato a gente falar alguma coisa assim de pessoas que, de certa forma, a gente conhece e tudo. Mas eu acho que a licença poética tomou muito conta do filme e ele não corresponde à realidade. Eu acho que ainda hoje não foi feito um filme à altura do Cangaço. Certo? E quando eu digo altura, é a altura no que diz respeito à verdade que a gente sabe. No dia que, se algum dia acontecesse, de um dia conseguir fazer um filme do Cangaço, eu ia desagradar a gregos e a troianos, porque eu ia contar o filme, o que eu pesquisei, o que eu estudei, e eu não iria, de forma alguma, como se diz, passar a mão na cabeça nem de A nem de B, porque eu acho que a história tem que ser dita. A gente não pode esconder a história porque a gente acha que ela devia ter sido diferente. A gente não pode fazer isso. Pelo menos eu, como pesquisador, eu penso assim. E o nosso amigo Ricardo está perguntando aqui se o cangaço lampiônico tem a ver com a luta de classes. Essa, Ricardo, é outra coisa também que muita gente acha que sim e outros acham que não. Na minha opinião, não. Não teve nada de luta de classe. Como tem gente que diz que Lampião entrou no cangaço por conta de briga por terra. Lampião, que eu saiba, nunca brigou por terra, nunca na vida dele, ele nunca se envolveu por briga de terra. Então, eu acho que a história do cangaço foi uma vingança que saiu errado. E, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu costumo dizer que a maior decepção que eu tive no estudo do cangaço foi quando eu descobri que Lampião não era aquele personagem que eu achava que ele era. Eu achava que Lampião era um paladino, era um Robin Hood. Ele não foi nada disso. Ele teve os motivos dele que ele entrou no cangaço? Teve. Isso aí ninguém pode negar. Ele teve os motivos que levaram ele a entrar naquela vida errante. Mas a partir do momento que ele entrou, aí ele teve uma vida da maneira que todo mundo sabe, ele foi um fora da lei. Isso não tem também como ninguém querer encobertar. Isso daí, quem vive à margem da lei é um fora da lei. Tá certo? Então, eu acho que não teve nada de briga de classes. Até porque a gente sabe, todo mundo sabe, que quer queira, quer não, os coronéis, alguns coronéis, eram coniventes com os chefes de cangaço, principalmente com o Lampião. Os interesses, todo mundo sabe qual é, mas infelizmente essa era a realidade. O que é que você diz aí, Anderson? Vamos lá. Sobre o filme, né? Aí eu diria os filmes. Sobre Corisco e Dadá, eu conheço 2 filmes. Um na década de 60, no auge, né, do Nordeste. Era como se chamava o filme, fazendo uma analogia com o Faroeste, né? E foi gravado um naquela ocasião. E outro um pouco mais recente. Recente, assim, em relação a esse da década de 60, né? Esse outro, se eu não me engano, foi na década de 90. Ambos, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, eles tratam de uma forma mais romantizada a história do cangaço. Se você assistir na perspectiva de que vai encontrar ali a história mais próxima possível da verdade, então você não vai encontrar.
Você vai encontrar uma história romanceada. Começa com a questão de 90%, ou talvez até mais, dos filmes que tratam de cangaço, os cangaceiros estão tudo montados a cavalo. Os cavalos, as coisas mais bonitas que a gente só vê nos filmes americanos de Velho Oeste, né? E aí a gente sabe que dificilmente cangaceiro andava montado. E quando andava, não eram aqueles cavalos, as coisas maravilhosas que a gente vê nos filmes, não, né? É bem diferente a realidade. Então começa por aí a glamorização do fato. Mas, como eu disse, como filmes de ficção, são bons filmes e que devem ser assistidos. Aqui e acolá eu revejo esses filmes, eu gosto de assistir. Sábado, domingo, eu boto aqui na internet. Inclusive, minha mulher disse, tu vai decorar, é porque tu vai assistir isso aí umas 10 ou 20 vezes. Porque eu gosto de ver aqueles filmes. E a segunda pergunta era sobre luta de classes. A segunda pergunta eu queria só fazer uma correção. Na verdade, não foi o Ricardo Beliero que perguntou, não. Do Ricardo eu vou fazer depois. Perdão, Ricardo, quem perguntou isso aí realmente foi o Danilo Lisboa, viu, amigo? Desculpa. Ângelo, sobre luta de classes. Absolutamente, não teve nada disso. Nada disso. Essa questão de querer transformar Lampião em herói, né? Quando eu falo Lampião, é por conta de que Lampião foi o mais famoso. E quando se fala em cangaço, para a maioria das pessoas que não estão muito familiarizadas com essa história, joga logo a figura de Lampião como representante dessa história. Ele não foi o único, nós sabemos disso. Mas, como ele foi o mais famoso, né? Então, essa questão de tentar glamorizar a figura de Lampião como um herói, um Robin Hood do sertão, ela se deu muito mais por conta da literatura de cordel e na década de 60, com alguns autores, né, de tendência marxista, esquerdista, procurando um herói para aquela figura, um representante do povo contra os poderosos, né, o oprimido contra o poderoso. Então, se apropriaram da figura de Lampião para tentar com que ele fosse essa figura heróica. E a gente sabe que não foi assim. Muito pelo contrário, Lampião foi amigo de grandes coronéis, né? Se assim não fosse, ele não teria sobrevivido tanto tempo. Porque ele, aqui no próprio Ceará, até 1928, 27, principalmente, era onde ele tinha os maiores coiteiros, era aqui no Cariri do Ceará. E esses coiteiros, a maioria deles eram coronéis de Trabuco, era coronel de sertão, né? Aquele coiteiro forte, como se diz, né? Tem um coiteiro de esquina, vamos dizer assim, aquele pertinho, aquele vaqueiro, aquele mais pobre, que está ali para as coisas mais comuns, e tem aqueles fortes, que é onde ele conseguia armas, munição, né? E por aí vai. Como entretenimento, faz muito tempo que eu assisti, né? Assim, na época que eu assisti, até eu não conhecia, assim, eu não tinha lido ainda livros, né? Não tinha conhecido a história do cangaço. Para quem não conhece, e para entretenimento, é um excelente filme. Mas eu concordo com o Ângelo quando ele fala que tem muita licença poética, né, no filme.